E aí, antes, Silvia, de chegar, né, em 1957, que é onde que as pessoas, quando contam a história do Magazine Luiza, começa aqui, né, 1957. É. Eu quis ir lá em 1910, porque eu acho que o seu sucesso é uma combinação de fatores. É como, eu sempre falo, é como se fosse um quebra-cabeça. Não é só Uhum. você, sabe? Mas é as escolhas que os seus pais fizeram lá atrás e que impactaria na vida dela e que vai impactar no futuro do Magazine Luiza, né? Talvez se ele tivesse ficado lá atrás, não É. teria tido o Magazine Luiza, né? Bem-vindos ao primeiro episódio de Por Trás da Logo, o podcast que revela as histórias e estratégias por trás do sucesso das maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu sou a Silvia Curioni Sou a Day Andrade. e nós somos as suas apresentadoras. Como que uma lojinha de bairro, dessas onde a gente comprava fiado, chamava o dono de tio, se transformou em um gigante do varejo? Com mais de 1.200 lojas, 65 bilhões de vendas anuais em 2024 e um dos maiores e-commerces do Brasil? Como ela se reinventou tantas vezes e virou uma potência digital antes mesmo da Amazon chegar ao Brasil? Hoje a gente vai voltar no tempo e entender a história do Magazine Luiza como você nunca ouviu antes. Se você gosta de saber das histórias e perrengues por trás das grandes empresas, vem com a gente que a gente te explica no caminho. Isso aí. E para contar essa história, né, a gente precisa voltar lá no ano de 1910, né? O Brasil ainda estava dominado pela chamada República do Café com Leite. Não sei se você lembra das suas aulas de história, mas São Paulo era o café, Lembro. Minas era o Uhum. leite, né? Muito tempo atrás a aula de história. O poder político, né, estava totalmente concentrado nessas duas regiões do país. O país era ainda muito rural, estradas precárias, poucas indústrias e praticamente assim nada de infraestrutura, né? Mas, se o Sudeste já tinha algumas oportunidades por conta desses dois estados, lá no sertão da Bahia, a realidade era bem mais dura, né? Chão seco, sem emprego, sem estradas, escolas. Quem nascia ali naquela época tinha basicamente duas escolhas. Você ficava ali e enfrentava aquela dura realidade que não mudaria por muitos anos, né? Ou se aventurava numa jornada totalmente desconhecida e louca com risco à esperança de achar algo melhor. É, muita realidade do empreendedor, né? A gente às vezes tem que decidir se a gente continua nesse ruim conhecido, que às vezes até é um bom conhecido, né? Ou se arrisca tudo num desconhecido que pode ser muito melhor ou não. Exatamente. E foi exatamente isso que um jovem de 19 anos do sertão da Bahia, chamado Manuel Trajano, escolheu fazer, né? Ele amarrou as malinhas dele lá, colocou as coisinhas na mala, o pouco que tinha, pegou tudo e ele andou mais de 1.000 quilômetros rumo a São Paulo. Eu ia falar que ele E amarrou o aí, burrinho dele, mas não foi, né? Ele foi a pé mesmo. ele foi a pé, mais de 1.000 quilômetros a pé, você tem noção? Não, você imagina que a situação devia estar muito ruim mesmo, né? Pra você, cara, Uhum. você pegar suas coisas e falar assim, meu, eu vou nem que for a pé, mas aqui eu não fico, né? Nessa situação eu não fico. E aí, quando ele vai rumo a São Paulo, né, onde que tinha os empregos e tudo mais, ele passa por Franca, no interior de São Paulo, que era uma parada para quem vinha do Nordeste, de Goiás, né, rumo a Minas ou a São Paulo. Então era meio que uma parada de descanso, né? Uhum. Só que nesse descanso e tudo mais, ali em Franca, ele encontra, né, uma linda moça chamada Inês Mendonça, e aí eles se apaixonam, se casam, e aí logo vem os filhos, né? Vem um monte, um após o outro. Não me recordo exatamente o número, mas eu acho que deve ser mais ou menos uns 7. Não sei exatamente, É. mas é por aí. Comum pra época, né? Na verdade. Não Muito tinha comum. anticoncepcional. Exato. Minha avó teve 13, não sei a sua quanto que teve. 10, uma 10, a outra 6, 5, acho. Né, minha avó teve 13 e o outro teve 4, já foi menos. Porque um era da roça e outro da cidade, já tem uma diferença também, né? Mas eles têm um monte de filho. Aí, Manuel, aí ele fica, né? Agora, tipo assim, não adianta só fazer filho, né? Você tem que sustentar eles também. E uma alternativa que ele acha para sustentar a família
é trabalhar na roça, né? E era muito comum na época, inclusive, né? E aí ele vai trabalhar na roça, um país extremamente ainda rural. E tudo, o que me chamou a atenção nessa parte da história é que tudo que ele plantava, né? Ele plantava, ele fazia ele na roça, ele vendia. Então ele começou a Hum. vender também as coisas, fruta, legumes e tudo mais. E ele começou a juntar um dinheirinho, né? E falou assim, cara, eu acho que eu vou tentar ter meu próprio negócio, né? Era muito comum nas cidades pequenas. Eu lembro até, né, minha família, pai de mãe é de Minas, bem mais do interior, assim, bem da roça. E eles tinham vendas, sabe? Ou bar, né? E aí, Manuel tem a ideia de ter um bar. Só que o grande problema é que Manuel já tinha uma tendência ao alcoolismo. Então, o Hum. bar só, ao invés de ajudar, só piorou as coisas, né? Não é todo empreendedorismo que você pode entrar, né? E essa É. foi, não é tudo assim. E aí, mas ele entrou e acabou prejudicando muito a família dele por conta que o problema dele aumentou e tudo que Hum. entrava de dinheiro saía por conta da bebida, né? Mas aqui vai entrar agora, né? É bom bem enfatizar isso, porque vai entrar um elemento assim que vai mudar o rumo dessa história da família Trajano, que é Iris Trajano, o filho mais velho, né? Quando ele viu isso tudo acontecendo, ele percebe porque né, as finanças da família, tudo está indo pelo ralo, o sonho do pai, né, de uma mudança, ele pega e fala assim, não, não, eu preciso fazer algo para resolver isso. E ele toma nessa responsabilidade e ele faz. Muito comum, né? A figura do filho mais velho que ele vê o pai em apuros, a família em apuros e toma as rédeas para garantir o sustento de todo mundo, da família toda, né? É uma característica bem típica em famílias empreendedoras e principalmente se o empreendedorismo é o ganha-pão daquela família, né? Alguém precisa fazer alguma coisa e o filho mais velho, ele normalmente ele entra com tudo nessa. Exatamente. Eu sou filha mais velha, então eu entendo bem disso. Eu É. levei, né, morava na Califórnia, levei meu irmão, a minha irmã, eu casei com um amigo meu que trabalhava comigo. Resolvi a vida de todo mundo. Eu sou mais Sempre tive nova, então isso. eu só recebi as graças dos outros irmãos. Essa é a melhor parte. E o Iris é exatamente esse cara, né? E ele vai lá e ele arranja um emprego como cobrador de ônibus, que na época já era muito melhor do que, né, o emprego que tinha na cidade, que era trabalhar na roça. E aí Uhum. ele arruma como cobrador de ônibus e ele tá lá, né, trabalhando todo dia. Só que você tem que imaginar, você não pode imaginar que o cobrador de ônibus é o cobrador de ônibus hoje, né? Naquela época, as estradas eram extremamente precárias, não tinha uma infraestrutura, então você passava muito tempo dentro do ônibus, né? E como as Hum. pessoas também não podiam andar a pé por conta que a estrada era muito ruim, então o ônibus era o principal meio de transporte. Pouquíssima gente tinha carro. Nessa época, de eu acho que eu tinha visto mais ou menos 3% da população tinha carro, para você ter noção. Ou era Hum. ônibus, carroça ou caminhão. E aí Hum. ele tá lá, passando horas dentro do ônibus, ele começa a perceber e fala assim: cara, esse pessoal fica muito aqui no ônibus, né? Então eles devem ter fome, devem ter sede, não tem nada para interter. Né? Na época não tinha telefone, iPad, imagina. É. Não tem nada para No máximo interter. um livro ali. No máximo um livro, é. Aí ele falou assim, então, por que que eu não vendo alguma coisa para essas pessoas comerem? Porque às vezes não tem nem fome, tá com tédio, né? Comer, beber, e ele começa a vender refrescos, começa a vender doce, sabe, salgadinhos, e começa a dar super certo, né? Ele começa a fazer uma rendinha ali do lado, não se contentou só em ficar como cobrador. E Uhum. aí ele pega e fala assim, começa a avançar, né? Tipo, porque todo cobrador ele queria ser motorista, ganhar um pouquinho mais também, né? Ah, uhum. Eu entendo bem que meu pai foi motorista a vida inteira, Ah, antes de caminhão e depois de ônibus. Então ah. ele sempre quis ser um motorista. E aí ele consegue ser promovido para motorista. Ele fica ali como motorista um bom tempo, né? E ele e continua ali, né? Vendendo, sendo motorista e tudo mais, até que ele faz um trabalho tão excelente, tão bom, que ele se torna o sócio da empresa de ônibus. Olha só. Interessante, né? Que ver que para ele não era só vender, né? Vender
a viagem, né? Ele começou a querer a se importar, né? Se as pessoas estavam bem, oferecer uma água, uma fruta e garantir que elas chegassem no seu destino confortáveis, né? Sem sufoco. Isso a gente vai ver depois que é um traço forte da família Trajano, né? Não é só trocar um produto por dinheiro, mas criar um relacionamento mesmo com o cliente, com quem eles estão se interagindo ali. Exato. Sempre tentar ver qual que é o problema e vir com uma solução, né? Tem muita gente que tenta É. fazer o contrário, tenta criar o problema e depois a solução, muito mais difícil, né? Uhum, Mas você vê o problema que existe, valida o problema e entra com a solução. Isso é uhum, muito uma lição muito grande que a gente aprende na prática, né? é. Mas aí, né, com esse jeito de ajudar, sustentar os irmãos, isso vai abrir um caminho para uma coisa muito maior, porque em 1945, guarda bem essa data, importante, né, Uhum. para o mundo inteiro, que é o fim da Segunda Guerra Mundial no mundo, né? O Brasil inteiro ele começa a se transformar, né? A urbanização cresce, o comércio ganha fôlego, e Íris, com esse espírito empreendedor e visionário, decide que era hora de arriscar de novo, e arriscar tudo. Aí, o que o Íris faz, né, dessa vez? Ele coloca tudo que ele pegou lá da empresa de ônibus no seu próprio negócio, né? Uma loja chamada Casa Matos, localizada lá em Ibiraci, interior de Minas Gerais, pertinho de Franca. A Casa Matos, sabe, Silvia, era aquele tipo de loja que tinha de tudo, né? Material de construção, ferramentas, botas, roupas, panela, tudo. A filosofia do Iris era a seguinte, tipo, se o cliente precisar, eu vou ter para vender. Uhum. E para tocar esse empreendimento todo, né? Ele chama a família inteira, tipo, ele chama os irmãos, primos. Quem pudesse ajudar, ele colocou lá na loja dele. Muito comum da família também, né? Mais tarde nos negócios. E eu acho muito legal, porque esse é muito o espírito da época, né? O mercadão. Uhum, É tipo um mercadão na cidade, né? exato. Ainda mais nas cidades pequenas, assim. Que eles vendiam tudo, porque não tinha muita opção, não tinha, né, departamentos diferentes, lojas diferentes, e principalmente para quem morava longe, quem morava no sítio, eles iam para a cidade, iam num lugar e resolvia toda a vida ali, né, o mercado, as Uhum. ferramentas, tudo que eles precisavam tinha ali. É muito um retrato, eu acho, daquela época. Sim, e até hoje, né? Se você vai muito no interior, assim, dependendo da cidade, você ainda vê muito disso, né? Uhum, verdade. E exatamente para isso, o Íris, né, vender para ele não era só ganhar dinheiro, né? Como você disse anteriormente, era resolver problemas. E Uhum. chegava um agricultor lá precisando de uma enxada, uma pá, uma bota, um caderno para o filho estudar. E lá ele tinha, né? E esse jeito de pensar reforça, igual você falou, aquele traço forte na família Trajano que a gente vai ver por toda a história, que não é vender só por vender, mas de novo criando relacionamento com o cliente. Mas se o Iris mandava super bem na venda, na gestão, quem brilhava ainda mais no balcão da loja dele era a sua irmã, Luísa. E não é, né, a Luísa Helena que a gente vai falar mais tarde. A gente está falando aqui da tia Luísa, que vai ser a fundadora do Magazine Luiza. Era a irmã. A gente mesmo confunde muito as duas, né? Uma é Luísa Helena, outra é Luísa, mas às vezes dá uma confusão mental aí. Exato, exato. Eu falo assim, não, vamos chamar de tia Luísa, porque é É. mais fácil, né? Todo mundo chamava ela. E todo mundo falava que era impressionante ver, né, a tia Luísa, como ela lidava com os clientes, decorava o nome deles em segundos, descobria muita coisa sobre eles, as necessidades, criava aquela empatia na hora. Sabe quando você compra com a pessoa porque você gostou da pessoa mais do que do produto? Era mais ou menos isso, Uhum. assim, o relacionamento dela, sabe? Ela tinha esse dom. E não levou muito tempo, né? A Luísa, de vendedora, ela passou a ser compradora e lidar com vários fornecedores, porque eles vendiam de tudo, né? Então eram vários fornecedores diferentes. Até que um Uhum. dia ela apareceu uma oportunidade e ela conheceu o gerente de Franca, o gerente de uma loja de Franca, né? Era uma das lojas mais chiques e refinadas da cidade, chamado Regino Calheiro, né? Essa Uhum. loja ela vendia
presentes e utensílios finos, né? Muita gente ia para lá para comprar presentes, principalmente casamento, essas coisas assim. E ele Uhum. gostou muito dela e chamou ela para trabalhar nessa loja como vendedora. E é lógico que ela topou, né? Afinal, Franca já era uma cidade Uhum. maior, né? Era conhecida pelo empreendedorismo. E aí ela não perdeu tempo de sapatos, né? Não sei se você sabe dessa história. Ela não perdeu O quê? tempo e foi. Empreendedorismo Ah, por sapatos. Acho que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas assim, ah. é só uma pauta, né? Era muito conhecido como a capital dos sapatos. Eles Franca? tinham produção, Franca, de sapatos e eles Hum. exportavam para o Brasil inteiro, inclusive para o mundo. Teve uma época que eles exportavam para vários lugares, da Olha, que Europa e tudo legal, não mais. sabia não. Olha, Então muito tinha legal. uma veia empreendedora já em Franca muito grande. Legal. O bacana, eu achei bem bacana que depois de vendedora ela foi promovida para compradora da loja, né? Que já é uma posição muito mais importante. Eu acho que isso teve muita influência na vida dela depois, né? Uhum, muito. Ser compradora colocou ela em contato direto com fornecedores, representantes comerciais, outras lojas. E daí ela começou a construir uma rede de relacionamentos, o tal do networking, que lá na Exato. frente ia ser crucial para o Magazine Luiza, né? Toda essa experiência que ela vai estar ganhando aqui na Higino Caleiro. Exatamente, exatamente. E de uma simples vendedora, né, encantava clientes, a clientela, a Luísa passa a lidar, né, com esses, como você falou, com esses fornecedores de alto nível, e essa combinação de talento para vender, né, e para compra agora seria só o começo de algo muito maior ali na frente. E aí, antes, Silvia, de chegar, né, em 1957, que é onde que as pessoas, quando contam a história do Magazine Luiza, começa aqui, né, 1957. É, Eu quis ir lá em 1910, porque eu acho que o seu sucesso é uma combinação de fatores. É como, eu sempre falo, é como se fosse um quebra-cabeça. Não é só você, sabe? Mas é as escolhas que os seus pais fizeram lá atrás, né? Manuel, o avô dela, é o pai dela, desculpa, uhum, e que impactaria na vida dela e que vai impactar no futuro do Magazine Luiza, né? Talvez se ele tivesse ficado lá atrás, não é, teria tido o Magazine Luiza, né? Se ele tivesse ficado no sim. Nordeste. Então, eu quis contar isso porque eu acho que é um conjunto de fatores, né, que E acontece. adicionando a isso, eu acho que também não é só a história da sua família, de onde eles vieram, mas a história das outras empresas que você teve, né? Porque tudo é uma construção É, do que você vai ser no futuro, né? Então, a Casa Matos, etc., a Egino Caleiro, mesmo onde ela trabalhou, tudo é uma construção dessa mulher que depois veio fazer o Magazine Luiza, né? Então, tudo é importante para o que se tornou depois a história. exato, um conjunto de coisas. E o ano que você nasceu, as oportunidades que tinha, né, naquela época e tudo mais. Então, assim, antes de Verdade. chegar em 1957, que é onde que todo mundo começa a história, né, na compra da Uhum. lojinha, a gente precisa entender o que aconteceu na vida da Luísa quando ela deu esse salto fundamental, que foi sair da Casa Matos, lá em Ibiraci, né, e se mudar para Franca para trabalhar na loja mais chique da cidade, Gino Caleiro. E foi Uhum. ali que a Luísa descobriu não só como uma vendedora de mão cheia, né? Mas alguém capaz de ler o cliente e atender às suas necessidades com mais elegância, vamos dizer assim, né? A Gino Caleiro, ela vendia de tudo um pouco, mas era para um público mais exigente do que era ali na Casa Matos, que era um público mais simples, né? Mais Uhum. assim, ali acostumada com as coisas mais rural e tudo mais. Então ela teve os dois mundos, o que vai ser Uhum. fundamental, né, pro futuro do Magazine Luiza. Então eles vendiam ali nessa loja cristais, porcelanas, peças de decoração. E aí a Luísa rapidamente, com esse carisma dela e tudo mais, do interior, né? Uhum. Ela de vendedora, ela mais uma vez é promovida para compradora da loja. E aí ela agora começa a lidar de novo com fornecedores, mas fornecedores de produtos mais sofisticados vindo de outras regiões. E aí que fica claro que ela não tinha só talento para venda e se conectar com o cliente, né? Mas um faro para negócios mesmo. Porque ser compradora naquela época significava negociar preço, prazo, qualidade do produto, achar produtos Uhum. novos. E ela aprendeu a olhar o mercado e entender o que o cliente queria. Sem falar no networking que ela construiu mais uma vez, né? Primeiro na Casa Matos e agora num nível muito mais elevado
com representantes e fabricantes de alto padrão em todo o país. É sensacional essa experiência que ela teve de novo. Exatamente, é o que eu falo, nunca rejeite, né, as experiências que você teve. Por exemplo, eu trabalhei no McDonald's quando eu era É. adolescente. Isso me ajudou tanto, sabe? Me ajudou a ser mais ágil, a várias coisas que fez diferença na minha vida depois, assim. Por mais que, É. né, não faça nada É. na área, assim. Eu morei em Londres quando eu tinha 18 anos e eu trabalhei no Pret a Manger, que é uma loja de sanduíches. E o que eu tirei dessa experiência, porque eu acordava às 4 da manhã, porque às 6 eu tinha que estar lá, porque servia café da manhã e tal. O que eu tirei dessa experiência é, eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar Também. sentada na frente de um computador. Foi a maior lição dessa experiência na minha vida, foi eu quero um escritório que eu chegue às 9, eu consigo tomar meu café da manhã Uhum. e eu tenho uma cadeira para sentar. São as experiências da nossa vida. Para mim foi exatamente isso. Eu falo assim, não, eu quero trabalhar no escritório. Aí toda vez quando a vida estava muito difícil no escritório, eu falava para mim mesmo, você trabalhou no McDonald's, você trabalhou no McDonald's. Você sabe como é. O Então trabalho tudo duro ajuda. mesmo, fisicamente duro. É. Exatamente, exatamente. Mas, né, voltando à história, o destino que adora dar uma forcinha, né, para quem se movimenta, ele resolve que era hora de cruzar o caminho da Luísa e do Pelegrino. O Hum, Pelegrino era um caixeiro viajante, né? Outro tipo de vendedor nato que vivia nas estradas mostrando amostras e fechando pedidos em várias cidades. Já passaram vários desses lá na minha cidade, né? Sou do interior, do Rio, de Volta Redonda. Nossa, a gente vivia comprando com caixeiro viajante. Então, imagina o que acontece, né? Quando duas pessoas que amam vender, amam empreender, se encontram. Eles se apaixonam e eles logo se casam, né? E depois do casamento, eles vão morar em São Carlos, se eu não me engano, é uma cidade mais ou menos que fica umas 3 horas de carro. Posso estar falando besteira, mas é mais ou menos o que eu acho. Onde a família dele morava, né? hum. Mas não 3 horas demora de Franca. muito. 3 horas de Franca, é. Ela tem Uhum, que sair de Franca e ir pra lá, né? tá. Mas não demora muito. Luísa, né, ela começa a sentir saudade de Franca. Ela tinha construído um círculo de clientes ali, fornecedores, amigos, né? A cidade para ela era uma espécie de terra de oportunidades. É como o Vale do Silício para os empreendedores, né? Para quem faz startup. Uhum, é. E aí a gente já percebe a inquietação da Luísa, né? Que é uma coisa muito da Exato. família Trajano durante toda a história, não se acontentar em um lugar, eles querem sempre evoluir. Por exemplo, a Luísa, ela estava numa posição confortável, reconhecida lá na Higino Caleiro, depois foi para São Carlos, casada, uma vida nova, e muita gente teria ficado, porque não imagino que a vida dela estava tão ruim, né? O marido dela tinha um Não, emprego e tudo mais. Mas eu acho que ela se perguntava, né? Que eu posso fazer mais? A minha vida é isso daqui, uhum, né? Eu vou ser esposa, eu vou ficar, né, dependendo do meu marido, eu vou achar um emprego novo. Eu imagino que isso tenha tudo passado na cabeça dela como uma mulher inquieta, né? exato. É o famoso não se acomodar. Como a gente sabe, sendo mulher, ainda mais naquela época, não é uma característica muito bem-vinda. E eu acho muito legal que dá para ver aqui que ela tinha já um faro, uma inquietação Uhum, muito legal. E eu totalmente. tenho um quiz para você, Dai. Você sabe o que é o Ah, problema do caixeiro viajante? não, não sei. É um problema bem famoso em algoritmos. Quando a gente estuda Ah, algoritmos, a gente resolve alguns problemas, né? De fila, como tirar o primeiro e último de uma fila de objetos, etc. E um deles é o caixeiro viajante, que é o problema, por exemplo, você tem 50 balas e você tem que uhum, entregar essa bala em 50 casas diferentes e voltar para sua casa, o seu ponto inicial. certo. O problema do caixeiro viajante é ele calcular a melhor rota para você sair da sua casa, passar nessas 50 casas e voltar. Qual que é a melhor rota? Porque existem infinitas rotas, né? É um problema exponencial. E é um problema muito usado hoje em dia, inclusive pelo Magazine Luiza, porque para fazer as entregas, eles precisam usar o algoritmo do caixeiro viajante, calcular a melhor rota para fazer as Hum. entregas, sem gastar muita gasolina, sem perder muito tempo, sem pegar muitos sinais, às vezes. Então, é um algoritmo bem importante. Eu achei bem legal que Que legal! o marido dela era um caixeiro viajante.
Nossa, muito legal isso. Uhum. Para quem não sabe, a Silvia é uma desenvolvedora de ponta, viu? Acho que a carreira toda foi na área de desenvolvimento, né? Foi. Eu me formei em ciência da computação, né? Então eu trabalhei como developer por muitos anos. Até uns 2 anos atrás eu era sempre developer. Engraçado. Eu nunca fui desenvolvedora um pouco tempo, né? Também de tecnologia, mas eu trabalhava mais com suporte, mais Hum, storage, Unix, mais infraestrutura, né? Aí teve uma uhum. época que eu fui ser desenvolvedora. Só que É, eu era tão ruim que o pessoal do meu próprio time, não, era ruim mesmo, sem brincadeira. O pessoal do meu próprio time falou pra mim assim, e até isso foi uma oportunidade que eu falo, né, que para sempre. mim o lema da minha vida é um versículo bíblico que para mim é fundamental que Uhum, fala todas as coisas cooperam pro bem. E pra mim foi assim, uhum. porque ele chegou pra mim e falou que eu era muito ruim. Eu fiquei triste na época, mas ele falou assim, cara, que você não vai fazer produto? Você vive dando pitaco no roadmap do produto e tudo Vai lá mais, e eu acho faz que é o que isso. você gosta. Vira E product daí você se manager. encontrou. E aí eu me encontrei no product management e depois acabei fazendo product marketing também. E aí ficou, E foi onde eu me foi. encontrei. Desenvolvimento definitivamente não é para mim, mas Eu, na verdade, interessante. eu gosto, porque é uma coisa sua no seu. Assim, você não precisa ficar falando. Lógico, você precisa falar com as pessoas e tal, mas os problemas maiores é você com você mesma. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa introspectiva, então isso, para mim, ajuda. Né, eu ali, eu não preciso É, lidar com ninguém, é eu resolvendo o problema. faz sentido. Como eu sou muito extrovertida, eu preciso estar falando, eu preciso estar, né, tipo, Uhum. em contato com todo mundo e cliente. Então, assim, Uhum. sem dúvida Legal. minha zona de conforto. É. Mas, assim, continuando a história, né? O que acontece? Uhum. Falando em sair da zona de conforto, né? Eles decidem voltar para Franca, né, no interior de São Paulo. E aí, Hum. quando eles voltam, como eu falei anteriormente, todas as coisas cooperam para o bem, vem uma notícia que uma pequena loja de presentes chamada A Cristaleira estava à venda na cidade, em Franca, né? Era uma loja bem simples, meio apertadinha, mas extremamente bem localizada, né? Ela ficava bem no centro da cidade. Aí a Luísa e o Pellegrino, que só tinham dinheiro para dar entrada, eles decidiram, falaram assim, cara, vão arriscar tudo e comprar essa loja, né? E eles vão lá e compram, né? Só que agora a Uhum. Luísa não era mais aquela vendedora que a gente conheceu lá na Casa Matos, né? Ela já trazia consigo a experiência de vender para um público mais exigente, né? Junto com outro Uhum. público mais simples, a visão de quem já fazia negócios como comprador, então conhecia vários fornecedores, e tinha o contato Sim. de vários de fornecedores de produtos mais sofisticados, né? Mais finos. Sem Uhum. falar do próprio marido, que entendia do comércio itinerante, de levar mercadorias de lá para cá, né? E juntando isso tudo, eles enxergaram que a cristaleira era uma chance de fazer algo maior do que ficar no conforto, né, no confortável da Higino Caleiro, que ela trabalhava antes, ou até mesmo em São Carlos. E mais uma vez, né? Aquela saga do empreendedor. Tá bom, mas dá para fazer um pouco mais, dá para ficar um pouco melhor ou não. A gente nunca sabe, né? Olhando para trás, as Exato. histórias sempre parecem óbvias, né? Nossa, óbvio que ela ia fazer uma Uhum, coisa, né? Não, ela podia perder todo o dinheiro comprando essa cristaleira, né? É sempre o que acontece podia. com o empreendedor. E aí, arrisco ou não arrisco? Tá sempre naquela beirinha. Eles Uhum. fizeram isso com a Casa Matos e agora de novo com a cristaleira. Partiram por desconhecido. Totalmente de novo, né? Você já É, arriscou em alguma coisa assim que você perdeu tudo? Alguma startup? Porque para quem não sabe, ela também já fez algumas startups, eu acho que com quantas? é, Três? eu fiz 3 startups, vendi 2. Acabou que eu nunca perdi tudo. Nunca nada foi perdido, assim. Minha segunda startup, que a gente vendeu para uma empresa aí do Japão, inclusive, a gente tava, o último mês dela, a gente tava sem dinheiro para aluguel, assim, é porque a gente não tinha pegado investimento, né? A gente tirou do nosso Uhum. bolso e vivemos 2 anos
no Vale do Silício, que é um lugar caríssimo, com as nossas economias. Extremamente caro. Chegou um momento, assim, que a gente olhou, eu e meu marido, que a gente sempre fez as startups junto, a gente olhou um pro outro e falou assim, não sei o que a gente vai fazer, porque a gente só tem mais um mês de aluguel e não tem mais nada. Aí que a gente começou a ir atrás, porque eu acho que também a gente não tinha ido atrás de vencimento, porque a gente era muito novo aqui na região, não sabia como as coisas funcionavam direito. Aí que a gente falou, a água bateu na bunda, a gente foi procurar investimento, a gente procurou aceleradora, procuramos várias coisas. Em uma semana a gente tinha 3 oportunidades na mão. Um cheque de um investimento de 1 milhão, a gente entrou no Y Caramba! Combinator e Nossa, é a difícil entrar na Y Combinator. é, Muito legal. e a oferta de compra. Em uma semana de estar quase ficando sem Caraca! nada, a hora que a gente falou, não, fodeu, a gente foi. E daí, em Caraca! uma semana, a gente Que conseguiu essas legal. 3 oportunidades. Você vê que o tal do stay hungry, né? Mantenha-se Aham, faminto, aham. que o Steve Jobs fala, né? Quando você tá faminto, quando você tá no desespero, é onde você tira coisa do nada, assim, pra, Você tira. né, pra seguir adiante. Mas foi, foi Você assim. faz Então, acontecer. assim, Que ainda, loucura! ainda não tive azar. Agora, a minha startup nova tá bem difícil de fazer ela ir para frente, né? A de bolsas. Mas é um processo. Eu tenho sempre na cabeça que é um processo. E você, já perdeu tudo? Cara, eu já perdi várias vezes. Eu acho que é porque eu arrisco muito. Várias vezes. Mas eu acho que, sei lá, eu já tive. Nem sei quantos negócios. Provavelmente mais, quase, sei lá, uns 6. E ó, dos 6, 2 deu muito certo. E foi o que precisou, né? Pra Sim. mudar a vida. Mas assim, eu Uhum. perdi. A gente fazia muita. Como a gente veio de consultoria, né? Eu e meu esposo, né? O Bruno, a gente tentava fazer outras consultorias. Então a gente trabalhava fora, juntava o dinheiro e falava assim, cara, vamos abrir uma consultoria no Brasil. Na época a gente morava no Canadá. E aí eu Uhum. começava uma consultoria de produtos mesmo, de software, né? Cara, eu, sei lá, eu tinha 10 mil, 20 mil dólares, eu começava. Mas era tudo que a gente tinha. Tudo. Assim, sabe? A gente pegava tudo e O dinheiro do colocava. aluguel. O dinheiro do aluguel, tudo, tudo, tudo. Colocava e ficava sem nada. A gente perdia, assim, tudo, porque dava tudo errado, sabe? E aí a gente Uhum. olhava um pra cara do outro e falou assim: putz, meu, perdemos todo o dinheiro. Ah, mas bora começar de novo. E a gente fazia, 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 fazia. E aí a gente foi aperfeiçoando, né? Foi vendo que dava errado e falou assim: tá, na passada a gente fez isso e deu errado, então a gente não vai fazer mais. Agora como que pode fazer? Uhum. Até chegar no dar certo, né? Mas para dar Uhum. certo também, a minha primeira startup assim que deu certo, eu tive que me mudar do Canadá para o Vale do Silício. Eu tive que sair da minha zona de conforto também, porque lá não tinha o investimento que eu precisava. E foi Uhum. um arriscar Uhum. tudo. A gente também, o que você falou, não tinha dinheiro para mais nada, sabe? A gente assim tava numa situação muito É. complicada, mas foi ir para o Vale do Silício. E em 6 meses a gente conseguiu investidor, a gente conseguiu ser comprado, tudo mudou, sabe? Porque a gente saiu do Uau. lugar que não tinha como, né? Era totalmente, limitava a gente, e tem lugar que te Uhum. limita, né? E a gente Tem. mudou o posicionamento do O lugar. negócio do Vale do Silício é a tal da meritocracia aqui, que ela é funciona muito aqui. Não é a família que você veio, não é quem te Uhum. indicou, é o trabalho que você mostra. Quando as pessoas me perguntam, ai, por que, que o Vale do Silício é tão mágico para empreendedor, e principalmente na tecnologia, né? Eu falo, são as pessoas que estão São as lá pessoas. e é um jeito de pensar assim que não importa como você se veste, não importa quem é seu pai, não importa quanto dinheiro você tem no Uhum. bolso. Você fez um produto bom, as pessoas estão querendo usar, você vai conseguir investimento. Você demonstra que você consegue crescer, você vai para frente, você vai ganhar mais investimento. Então, é um lugar meio mágico mesmo, assim. Todo É, mundo pergunta, ai, por que, que o Vale do Silício é o Vale do Silício? Eu falo, são as pessoas e o é. mindset das pessoas, né? O jeito que as pessoas pensam. Uhum. Porque o meio te empurra, né? O meio ele te empurra ou ele te puxa para baixo, né? Isso, Então, e você assim. conhece muita gente de sucesso, você conversa com ela, já falei isso várias vezes, e você fala, essa pessoa tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Conversa com ela, não parece que ela é tão brilhante assim, tipo assim, é uma pessoa normal.
Aí você fala, e ela fez uma startup X, vendeu por Y. Ah, eu consigo fazer isso. Exatamente. Essa é É, outra mágica do Vale é. do Silício. Você conhece muitas pessoas que tiveram sucesso, você conversa com elas, vê que são pessoas normais, que trabalham muito e que não desistem das ideias, e você fala, é possível, É, né? exatamente isso, exatamente isso. Uhum. E foi exatamente isso que o casal fez, né? Eles não queriam viver e no e se? E se eu tivesse comprado essa lojinha ali em Franca? E se eu Uhum. tivesse mudado para Franca, mas não mudei porque eu fiquei com medo, né? Então, assim, eles não queriam Uhum. viver nesse e se. Então, eles arriscam tudo, porque era só o dinheiro da entrada e compram, né? E aí, a Uhum. partir daí, a gente já conhece o desenrolar, né? A Cristaleira vai virar a Magazine Luiza por meio de uma jogada de marketing pioneira, que a gente vai falar já já aqui na frente, envolvendo a Uhum. cidade inteira na escolha do novo nome. E aí, esse ano, né, voltando nessa história, o ano de 1957, um ano extremamente importante, né, que é a compra da loja, onde o governo era de Juscelino Kubitschek, não sei se você lembra da história, né, do JK, que o lema era 50 anos 50 anos de progresso, né, em 5. Ou seja, Uhum. estava extremamente agressivo, né? A economia começou a se mover muito rápido, incentivando ali a construção de estradas, indústrias e até Brasília, né? Foi mais ou menos Uhum. nessa época, um pouquinho depois. Nas grandes capitais, Rio, né, São Paulo, Belo Horizonte, esse avanço se sente muito mais forte, né? Já no interior, igual Franca, a modernização acontece, mas um ritmo um pouquinho mais tranquilo. A rádio domina como principal meio de propaganda, né, de entretenimento, e o comércio de rua era um ponto de encontro da população, né? Vão andar, vão lá ver as coisas, né? Ele ia no comércio de rua, Aham. assim. E foi nesse cenário que a Luísa e o Pellegrino compram essa loja cristaleira, né? Uhum. E eles podiam ter mantido esse nome, Cristaleira. Não é um nome, não é Que legal, mas dá bem também a não é ideia. ruim. Imagino que seja uma loja de coisas de casamento, né? Presentes de casamento, coisas de casa. Era uma loja de presente, exatamente. Eu poderia ter mantido. Mas a Luísa gostava de colocar as pessoas em tudo que ela fazia, né? Aí ela teve uma ideia genial. Ela foi lá, criou um concurso na rádio local, né, com alguns prêmios e tudo mais, e colocou a população para escolher o nome, né? Hoje em dia a gente chamaria isso de marketing colaborativo, que super funciona. Mas na É, época já, né, era uma coisa extremamente inovadora. Você não trazia o público para participar das decisões da não. sua empresa ou qualquer coisa do tipo. É, ninguém falava em estratégia de marketing, né? Quando a gente fala, conhece Exato. hoje, mas a Luísa sabia que envolvendo os moradores, ela ia criar um elo com a comunidade, com aquela é, a Uhum, enquete na rádio. E gerou curiosidade, gerou engajamento, e quem que não gosta de ajudar a batizar a lojinha, né, da cidade? Foi uma uhum. estratégia muito legal. Não, foi muito legal, foi muito legal. E aí a rádio, né, fez sorteios e tal. Em pouco tempo a cidade estava cheia de gente falando, né? Ai, qual que vai ser o nome e tal. Imagina, Todo né, a mundo discussão. curioso. Todo mundo curioso. E no fim o nome escolhido foi Magazine Luiza, né? Magazine por ser mais moderno e lembrar as lojas de departamentos nos Estados Unidos, no exterior, né? E Luísa, Uhum. porque todo mundo já conhecia ela lá da loja, né, Gino Caleiro, e já tinha um carinho especial por ela, e falou assim, por que não atrelar o nome da loja ao nome dela, né? E isso não Uhum. foi só uma boa ideia, assim, eu diria, de marketing, mas eu diria que um dos DNAs mais importantes para a construção da identidade da marca Magazine Luiza, né? Que é relacionamento com o público. Esse vai ser um diferencial enorme que a gente vai ver na história desde o comecinho lá no nome até mais para frente, né? E Uhum. que vai ajudar, sem dúvida, eles a atravessarem crises e momentos muito difíceis. E eu só queria pontuar uma coisa aqui, que é interessante sobre essa história, é que a rádio naquela época, a maioria das pessoas tinha um rádio, não tinha TV, né? Uhum. 70% da população no Brasil tinha rádio. Então, todo o entretenimento acontecia através do rádio. Só menos de 10% da população tinha TV naquela época. Então era como se você imagina, é como se você pegasse, colocasse hoje no Instagram, né, ou É, divulgasse numa rede social, só que e com muito setenta por menos cento pessoas, da sua cidade.
Muito participasse, menos sabe? barulho, né? Porque no Instagram hoje todo mundo usa, mas tem muito barulho também, né? A rádio todo mundo usava e tinha muito menos pessoas fazendo propaganda na rádio e tal, né? Era bem mais efetivo do que o É. Instagram Ainda hoje em mais uma dia. coisa dessa, né? Diferente, né? Se É, destacava totalmente, assim. sim, não, muito legal. E foi assim que a gente achou o nome do nosso podcast também, né? Por trás da logo. A gente Exato. podia ter escolhido sozinha. Nós usamos o ChatGPT, que ajudou, né? Deu várias ideias boas pra gente, mas a gente falou, não, vamos envolver nossos amigos, né? As pessoas que gostam da gente. E daí a gente fez a enquete no Instagram, no WhatsApp, e tivemos mais de 100 amigos votando. E o Por Trás da Logo ganhou a votação, que, né, não era o nosso esperado, mas Não, não agora a era, gente ama era. o nome. Exato. Exato. Era um outro nome que a gente queria, não lembro qual. E que a gente falou assim, esse Uhum. nome vai dar muito certo, todo mundo vai gostar, mas eu acho que menos de 3% das pessoas votaram Não, nele. eu acho que era óbvio, só que não lembro se era óbvio. Foi sorte ou juízo, Sorte ou né? Sorte juízo? ou juízo. É, que a gente sabe que sorte Sorte nunca ou é, né? juízo? Só sorte nunca é, mas a gente achou o nome Não. legal. Ninguém achou, foi só a gente. Ninguém, por isso que é tão importante, gente. Fica aqui a lição, viu? Se você é empreendedor, é muito importante que você fale com o seu cliente e você entenda. Não deduza, não deduza. Porque Pois às vezes é, você acha pois que é. você sabe, mas não sabe. Inclusive, eu já É. fiz uma startup para produto, eu sou de produto. Eu fiz uma Hum, startup para produto e depois, sem entrevistar product managers, porque eu falei assim, hum. cara, eu sou, né, gerente de produto, então eu vou saber o que eles querem. E na verdade, quando eu fui fazer a entrevista, não era o que eles queriam, era o que eu queria. Era uma exceção, sabe? Então, assim, entrevistem, pergunte isso. Fica uma lição aqui, né? É, mas a lição da Luísa é que no fim ela fez uma propaganda enorme só de envolver a rádio e a cidade, né, na escolha do nome. Bem legal a Exatamente. estratégia que talvez não tenha sido tão pensada assim, não sei, mas que eu acho que deve ter dado um bom resultado, né? Exatamente, exatamente. E lembra que o Brasil, né, nessa época, ele passava por um momento de crescimento, igual a gente estava falando. E as pessoas começaram a ter um pouco mais de dinheiro. Ali começa a classe média, até então não tinha, né? Ou tinha os Hum, muitos ricos ou muito pobre, muito rural. Mas a classe média começou mais ou menos nessa época. E não uhum. existia facilidade de crédito também, como a gente tem hoje, né, para as pessoas poderem comprar e tudo mais. Então, oferecer boas condições de pagamento e ter a confiança da clientela, né, eram grandes diferenciais. Pois é, o nome mudou, a lojinha ganhou visibilidade e uma cultura de relacionamento se firmava ali na loja da Uhum. Magazine Luiza. E agora a gente entra na continuidade da história, mostrando como que esse espírito de proximidade se manteve forte e como uma certa Luísa Helena, a Luísa Helena, vai começar a aparecer aos pouquinhos agora, na década de 60, e levar tudo para outro patamar. Exatamente. E a gente entra agora, né, nos primeiros anos de 1960, com Magazine Luiza, né? Ainda humilde, bem no espaço, mas gigante na vontade de crescer, de prosperar, né? E isso tinha muito a ver com a tia Luísa, né? Uma mulher que praticamente morria de trabalhar. Dizem que ela virava tantas noites organizando estoque, a loja, que já teve vezes tipo de polícia passar na frente e achar que a loja estava sendo assaltada. Mas Meu ela de Deus. madrugada arrumando a loja, sabe? Ela era tão assim, obcecada, né, com trabalho, com cuidado e tudo mais, que meu, ela chegava a desmaiar, assim, sabe? Já teve caso de desmaiar de trabalhar, assim. Mas enquanto ela. E Nossa. ela se matava de trabalhar, principalmente no começo, por conta que eles, como eu falei anteriormente, só tinha dinheiro da entrada. Então ela tinha que Hum, fazer aquilo dar certo, não tinha como não dar certo, né? Tinha que acontecer. uhum. Enquanto ela fazia isso, o marido dela, Pelegrino, ele continuava como caixeiro viajante para trazer mais mercadorias, né? E também dinheiro, sustento, já que a loja ainda não tinha como se manter e dar lucro e se autopagar, né? Então ele trabalhava Uhum, fora e ela se matava ali na loja e os dois juntos tentando fazer dar certo. uhum. É uma cena muito humana, né? Imaginar ela ali de madrugada, sem ar-condicionado, sem computador, sem nada, É, né? Às vezes sem água, provavelmente, para ela até desmaiar.
só uma vontade enorme de fazer que cada detalhe ficasse perfeito para o dia seguinte. E o marido rodando a religião, trabalhando duro, Uhum. sustentando tudo e oferecendo produtos, negociando prazos, etc. É um retrato muito real do empreendedorismo familiar e da alma de lojista, né? Que é um pouco diferente de empresa de tecnologia que a gente É, está acostumada, né? Você tem que realmente ir até o cliente, ir até o produto, procurar, negociar coisas físicas, né? É muito humana essa cena para mim, assim, pensar nele trabalhando muito, fora muito. e ela sustentando a loja ali. Exatamente isso. É, eu consigo me ver muito, sabe? Porque a gente teve muitas essas fases, onde que eu trabalhei fora, Bruno tentando na startup até levantar dinheiro, e vice-versa também, onde eu Exato. trabalhei e ele Uhum. ficava, tipo, esse companheirismo faz toda a É. diferença, né? Aqui na nossa família foi assim também. Foi esse também. Uhum. Muito Um legal. trabalha fora, o outro sustenta. E cuida das crianças nesse meio, né? E se divide. É uma loucura, uma Uhum. loucura. E aí nesse corre-corre, né, classe média crescendo e tudo mais, a Luísa começa a notar que os clientes já estão com mais dinheiro para comprar, eles querem produtos mais sofisticados, né, mais modernos, como eletrodoméstico, né, tipo batedeira, ferro Uhum. elétrico, enceradeira. Mas aí tinha um problema, né? Muita gente nem sabia como usar esses produtos. Porque agora é muito óbvio, Uhum. mas na época não era, né? E aí ela pensou assim, cara, por que que eu não ensino essas pessoas a usarem esse produto aqui na loja? E assim começou os cursos gratuitos do Magazine Luiza, né? A moçada vinha aprender a fazer o bolo no liquidificador, por exemplo, a usar uma enceradeira do jeito certo. Enquanto eles viam na prática como aquele produto podia melhorar a vida deles no dia a dia, né? Eles iam aprendendo, né? Agregava aquele valor, humanizava a experiência de compra. E é como se a tia Luísa dissesse assim: não quero só que você me dê o seu dinheiro, né? Eu quero que você saia daqui feliz e bem informado. Hoje em dia, quem é famoso por fazer isso é a loja da Apple, né? Eles dão cursos, eles ensinam a usar os produtos, eles têm até normalmente dentro da loja tem o cantinho dos cursos, né? Sério? Eu não sabia disso. Toda loja tem lá, é Não um telão, sabia. na de São Francisco é no andar de cima, assim, era praticamente uma sala de aula, assim, Hum, com um telão bem grande. A de Palo Alto era lá no fundo, sempre tem um lugarzinho para ensinar. Eles que fazem cursos, legal. assim, como tirar fotos, como não sei o quê. E é visto como uma coisa, assim, fenomenal, um avanço, sei lá, uma coisa muito reconhecida, a Apple é muito reconhecida por isso, por ensinar a usar os próprios produtos, né? E a tia Luísa fazendo isso lá atrás, em 1960, Lá na loja atrás, dela. meu, inacreditável isso, né? Como que eles eram assim inovadores? É, E essa dinâmica é muito especial, né? Que quando a gente recebe alguma coisa de graça, um reconhecimento, uma atenção, um cuidado, a gente tende a retribuir. A chamada lei da reciprocidade, que o Uhum. autor Robert Cialdini, ou Cialdini, exploraria décadas depois, né? Ele iria escrever sobre isso. E ela está fazendo o tal do marketing de conteúdo, marketing de relacionamento, muito antes desses termos serem da moda ou reconhecidos. E nós vamos falar mais sobre isso, mas hoje em dia o Magazine Luiza faz a mesma coisa, eles continuam ensinando as pessoas a usarem novas tecnologias. Se você compra um celular e você não sabe usar celular ainda, eles ensinam, eles têm os cursinhos dele lá também, Nossa, computador, que legal. etc. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Que legal. Eu dou muito Hum, consultoria, assim, sabe, na parte de marketing, assim, né? hum, E sempre eu falo, a primeira coisa que eu falo, o que que você pode dar de graça para alguém, né? E eu parto do uhum, princípio da psicologia, né, que esse autor, que é um dos meus prediletos, diga-se de passagem, ele fala, né, da lei da hum. Ai, meu Deus, nunca sei falar essa palavra É direito. difícil reciprocidade. É muito difícil. Essa daí. Mas ele fala sobre isso, né? A psicologia defende isso. No meu caso, né, cristã, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então eu sempre parto desse. O marketing também fala isso. São três coisas que falam a mesma coisa. É melhor dar do que receber, porque você vai receber, desde que você Uhum, parta com a mentalidade de servir, sabe? Você está uhum, servindo a pessoa com algo, com conteúdo.
não só para tirar, me dá, me dá, me dá, me dá, mas você Uhum. está servindo alguém, É. né? E isso é muito legal, porque aquilo que você fizer vai voltar para você de alguma forma, né? E aqui deu muito certo nesse caso do Magazine. Verdade. E mesmo sabendo, assim, por exemplo, hoje em dia eu sei dessa questão de entregar um conteúdo, né, que seja útil e tal, mas para minha marca de bolsas eu tenho um problema enorme com isso, que eu falo assim, que eu mostro como usar minhas bolsas em looks, etc, mas eu sempre falo, eu preciso dar algo mais, sabe? Algo mais útil, algo Uhum, mais que traga alguma coisa a mais para a pessoa. E nem sempre é óbvio, assim, o que você pode dar, né? Uma coisa, assim, que é bem pensado, normalmente. O que eu posso dar grátis, que uhum. seja útil e que, não, e que traga mais é, vendas ou, né, traga mais conexão com a minha marca, etc. É muito É. legal. E é bom a gente falar disso, porque tem muita gente que vai ouvir e que tem, né, algum produto, né, ou é empreendedor de alguma forma, e tem também Uhum, esse problema, né? O que que eu posso dar? Mas eu sempre parto do princípio de, tipo assim, de você conhecer o seu cliente. Na hora que você uhum, conhece exatamente ele, você forma a gente chama, né, de persona, e esse avatar, né, que você coloca ali, tipo, uhum, quem que é o seu. Não, avatar, avatar. A gente chama no inglês de Ideal Customer Profile, né? ICP, o seu uhum, cliente ideal. Uma vez que você conhece esse cliente ideal, assim, o que são as dores, os problemas, o que ele quer, as uhum, goals que ele quer atingir, fica mais fácil você ver o que você pode dar para ajudar, né? Para resolver a vida dessa uhum. pessoa. No caso da bolsa, eu não conheço os clientes, né? Mas assim, eu diria que com certeza seria em torno de algo fashion, como usar estilos de bolsa diferentes, ou aprender sobre marcas diferentes, não sei, algo nesse sentido de não É. vender, mas dar informação, né? Tipo, Depois eu vou pegar uma consultoria sua. eu adoro. E quem estiver escutando também tiver alguma dúvida, alguma coisa, Manda. pergunta, né? Depois a gente vai colocar no YouTube, a gente vai Aham. batendo papo por lá. Mas eu imagino essa cena dela, né? Ali preparando o bolo com os clientes, ou a tia Luísa, ou algum funcionário qualificado, né? E o pessoal sentindo ali a massa ficar fofinha no liquidificador e falando assim: caramba, que legal, isso é realmente o que eu precisava, né? E não só isso, mas assim, a pessoa sair dali satisfeita da loja, ela vai falar para as outras pessoas, que é esse o negócio também, né? Ela vai falar para as Uhum. outras pessoas porque ela É. quer te dar de volta aquilo que você deu para ela, isso, né? Que a gente estava falando da psicologia. E nisso que Uhum. ela vai falar para as outras pessoas, ela acaba fazendo sua marca viralizar. É. E o outro fator fundamental na história do Magazine Luiza foi o crédito facilitado, né? Que sem cartão de crédito, com pouca oferta de empréstimo bancário, a tia Luísa ela analisava caso a caso e liberava prestações do que o cliente estava comprando, né? Então, assim, se a dona Maria recebia quinzenalmente, eles se ajustavam a isso, ou se o seu João estava começando a trabalhar numa fábrica de sapatos, sei lá, eles conversavam e combinavam os prazos. E olhando assim, parece arriscado, né? Você aprovar essas prestações com pessoas que você não conhece profundamente, mas a verdade é que criava uma fidelidade enorme e quem era bem tratado Uhum. assim se sentia meio em casa dentro do Magazine Luiza e voltava, com certeza. Com certeza, com certeza. Tem gente que conta que naquela época, né, o pessoal não falava eu vou na loja, né? Eles falavam eu vou lá na tia Luísa, vou lá na Luísa. Como se fosse visitar uma pessoa próxima, né? Porque sabiam que iam ser bem recebidos, né? Iam poder conversar sobre a compra e ainda aprender algo, né, ali dentro. E se tivesse apertado, teria um diálogo ali na base da confiança e o freguês, no freguês, e ele tipo confiança mútua, né? Aconteceria e Uhum. os dois lados seriam beneficiados. É. Então, no início da década de 60, onde a gente está agora, a gente tem o Magazine Luiza formado por um trabalho incansável, cursos educativos, o crédito na base de confiança e tudo movido por um espírito quase familiar, né? Esse jeito de cuidar das pessoas, dos clientes, dos funcionários, vai se tornar depois uma marca registrada da empresa e vai atravessar décadas e, né, e algumas crises no meio. E o melhor é que, em breve, uma nova figura da família
vai começar a despontar, a Luísa Helena. Foi nessa época aqui que, aos 12 anos, ela começou a trabalhar na loja durante as férias escolares. Em dezembro, ela ia e ajudava no balcão, a tia. É o princípio da jornada empreendedora dessa sobrinha, que absorve todo esse DNA e depois, no futuro, ela leva o Magazine Luiza a patamares ainda maiores. Então fiquem ligados que no próximo capítulo a história vai ficar ainda melhor. Fica mais empolgante ainda. Tô ansiosa para já falar do próximo capítulo. Até lá, então. Até lá.